Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack, o grande programa das artes. Eu sou o Pedro, estou aqui para te provar que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque! Tu és daquelas pessoas que costuma ter algumas dificuldades em dizer algumas coisas a algumas pessoas, ficas um bocadinho tímido quando tens de dizer alguma coisa assim um bocadinho mais atrevida. Bom, então eu tenho aqui a solução para ti. Olha, só um fantástico crachá Art Attack. Repara bem, este tem uma frase bem atrevida a dizer olá, feioso, e neste caso o crachá fala por ti e tu podes dizer aquilo que tu quiseres e a pessoa só tem de olhar para ti e ler o que lá está escrito. Então, para fazeres um crachá como este, vais precisar, para começar, de um pedaço de cartão prensado. Observa bem. Desenha a forma do teu crachá no cartão e podes desenhar qualquer forma que te agrade. Que tal, por exemplo, um balão de banda desenhada? Ou mesmo a tua inicial. Neste caso vamos fazer aqui um A de Art Attack. Ou algo mais divertido, que tal um patinho? Aqui está ele. E não te esqueças de desenhar as rodas, claro. E quando tiveres desenhado a forma do teu crachá, recorta-o e ele vai ficar assim. Mas agora, para transformá-lo num crachá verdadeiro, vais precisar de um alfinete de dama. Então, repara só. A ideia é colocares o alfinete de segurança na parte de trás do crachá. E embora pareça óbvio, certifica-te que colas a parte fixa do alfinete e não a parte que abre e fecha. Ou então não serás capaz de abrir e fechá-lo, claro. E depois é só colá-lo com fita cola. De seguida, mistura duas partes de cola para uma de água. E pincela a parte de trás do crachá. Não pinceles a frente. E depois pega em pedaço de papel de cozinha e cobre com mais cola. Agora observa cuidadosamente. Cobre com cola e papel o centro do alfinete. E tenta cobrir a parte de trás do crachá o melhor que conseguires. É assim. E quando estiver seco vai ficar assim, repara bem como o alfinete de dama ficou bem preso aqui à parte de trás do crachá. Agora vamos ter de fazer a parte da frente e para isso precisamos de mais papel. Cuidado que agora a coisa vai ficar bastante peganhenta. Repara. Pega num pedaço de papel, amachuca-o e mergulha-o na cola. Depois espreme o excesso e pressiona contra a frente do crachá, usando os dedos, e vai moldando. E provavelmente vais precisar de vários pedaços para cobrir todo o crachá e construir um belo efeito tridimensional. Fica uma bela porcaria, mas não tenhas medo de sujar os dedos. Isto também vai tornar mais fácil escreveres no crachá. E quando estiver seco, o resultado vai ser este. Como podes ver, o crachá já está bastante duro e bastante resistente. Mas podes fazer crachás com outras formas, que não o balão de banda desenhada, senão, repara só, temos aqui também a letra A e olha só para este fantástico patinho. Mas agora vamos ter de pintá-los e para isso o melhor é utilizar tinta acrílica, porque a tinta acrílica não se dissolve com água e assim podes usar o teu crachá num dia de chuva. Repara, já tenho um aqui pintado com tinta acrílica, aqui está ele, olha só, e também com este rebordo, com um marcador de tinta permanente que também não se dissolve com água. E agora chegou a altura de escrever a mensagem, neste caso vou escrever uma mensagem pouco simpática. Olha só, começo com um olá, que poderia ser até uma mensagem simpática, mas de repente aqui em baixo diz feioso. Olha só, alguém que tu não gostes muito e que queiras dizer alguma coisa mesmo muito pouco simpática. O que é que achas? Há outras formas também de fazer balões de banda desenhada, com outras frases. Neste caso temos uma a dizer repara bem, desaparece. Imagina que anda alguém atrás de ti e tu só queres que essa pessoa desapareça. Então podes usar este crachá e também é muito divertido.
Outros mais coloridos, outros exemplos. Neste caso temos este fantástico patim, repara bem, como está mesmo muito engraçado, com todos estes pormenores com caneta prateada, ficou também muito colorido e muito divertido. Ou ainda um outro, neste caso com a letra, que fizemos o A, então pintámos a bandeira americana, olha só, com este A de América, com a bandeira dos Estados Unidos como tema. Ficou também muito interessante e este tem um aspecto bastante delicioso, olha só, quase que poderias comê-lo, é um gelado, super delicioso para poderes usar como crachá. Já sabes, faz tu também os teus crachás Art Attack. Olá, sim, sou eu, o cabeçudo! Oh, não é uma grande ideia e fácil de realizar? Bem, primeiro, desenha a forma do teu crachá num pedaço de cartão. Podes desenhar qualquer forma que desejes. Recorta e cola um alfinete de segurança por trás, certifica-te que está colado da maneira correta. Hein? De seguida, cola alguns pedaços de papel na parte de trás, cobrindo o máximo de cartão possível. Para construires a parte da frente em 3 dimensões, amassa pedaços de papel com cola. Ah, que peganhento! Retira o excesso de cola e molda a forma do teu crachá, alisando à medida que vais moldando. Quando estiver seco, podes escrever a tua mensagem ou simplesmente pintar o teu crachá. Brilhante! Bem, eu fiz um destes crachás falantes. Eu não comento nada, percebes? Já sabes que podemos fazer arte com quase tudo e quem sabe disso muito bem. Claro, é o Mãozinhas que adora fazer. Max e Art Attacks com quase tudo. Agora imagina que no outro dia ele estava no museu a ver as múmias e os túmulos egípcios e de repente decidiu logo inspirar-se. Fez o Max e Art Attack e agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e onde é que ele utilizou este colete. Repara bem.
Ficou espetacular, mas conseguiste perceber onde é que ele utilizou o colete? Então vamos lá ver. Estão mãozinhas a retirar o colete do baú. E o que é que será que ele vai fazer com o colete? Está a levá-lo, a colocá-lo no chão e o colete está a fazer o corpo do explorador que está a fugir da múmia. Espetacular, mãozinhas! E aqui está um Art Attack fantástico onde vamos usar uma caneta de aparo. Estas canetas são fantásticas para dar um efeito de molhado aos teus desenhos. Então vamos lá começar. Temos aqui um desenho, neste caso um desenho de um senhor com um chapéu de chuva. Olha só, aqui está ele. E o que é que falta neste desenho? Claro, falta muita chuva. Então é isso que vamos fazer com a caneta de aparo. Repara bem. Está a chover torrencialmente. E a chuva está a formar poças à volta do homem. Agora observa, pega no pincel e molha-o num pouco de água. E agora salpica as gotas e vê como parecem realmente molhadas. Agora aqui temos um aquário. Enche com alguma água. E podes pôr lá dentro um peixinho dourado. Desenha-lhe os olhos e não te esqueças das barbatanas, guelras e escamas. Agora molha novamente o pincel e salpica o teu desenho. Repara, a água começa a fazer a tinta escorrer, mas antes que vá longe demais, enxuga com um pouco de papel. E aqui está. Parece mesmo molhado. E aqui estão dois desenhos que fizemos muito rapidamente utilizando esta técnica e que deu um efeito fantástico com a caneta de aparo. Agora, com a mesma técnica, vamos tentar um efeito diferente, criando reflexos no desenho. Repara. Cria os reflexos na água, que são uma imagem refletida assim como num espelho. Está ao contrário, portanto não precisa de ser perfeita, porque os reflexos na água nunca são perfeitos, pois não? Desenha todo o quadro. E agora é só salpicar com alguma água por cima. Pincela toda a imagem esbatendo a tinta. E repara só no efeito. Parece realmente uma imagem refletida na água. Fantástico! E com alguma prática podes descobrir efeitos verdadeiramente espantosos que podes obter com a caneta de aparo. Então repara neste e vê se consegues adivinhar o que é que estamos a desenhar. Aqui estão algumas montanhas. E uma casa escondida por trás das montanhas. O estilo da casa já te deve dar uma pista. Aqui há um rio que corre das montanhas e uma árvore. E uma outra casa aqui deste lado entre mais algumas montanhas. No rio há um barco, uma jangada chinesa e, claro, esta é uma cena oriental. E agora, para o toque final, pincela todas as linhas com o pincel molhado em água e olha só que efeito espetacular. Fica mesmo fantástico. Experimenta e diverte-te usando a caneta de aparo e a fazer desenhos molhados. Uau! Foi um bom efeito que criámos, não é? Não te esqueças de usar tinta com água ou recargas da tua caneta, porque se usares tinta permanente não funciona. E também não ponhas água demais, como eu fiz no meu quadro. Assim, olha, queres ver? Vê lá isto. Oh, não! Que grande porcaria! Já alguma vez ouviste falar da pop art?
A pop art é um movimento artístico que surgiu nos anos 60 e uma das particularidades desse movimento é que repetiam exatamente o mesmo desenho com várias cores. E é isso que vamos fazer aqui no Art Attack. Vamos fazer um Art Attack de inspiração pop e vamos utilizar como referência o logotipo do Art Attack. Então, para começar, vais precisar de uma cartolina de formato A3 e vais ter de dividi-la em 4 secções exatamente iguais. Então, repara no próximo passo. Bem, a ideia é copiar o logotipo para a primeira secção da folha. O logotipo do Art Attack é apenas uma série de salpicos de tinta que formam letras. Parece que a tinta foi espalhada para todos os lados e que as letras foram recortadas. E o logotipo do Art Attack também tem estas letras gatafunhadas. E por fim desenha a mancha em pano de fundo. E também há imensos salpicos à volta. E aqui está, aqui tens o logotipo na primeira caixa e agora vamos ter de copiá-lo para as outras caixas. E para isso podes utilizar o papel de arquiteto que dá um ótimo efeito de cópia, se não podes também utilizar a máquina fotocopiadora. Então, aqui temos já um exemplar com os 4 logotipos na mesma folha e agora vamos começar por pintar o primeiro logotipo com canetas de feltro. Repara bem. Pinta-o com as suas cores originais. O logotipo do Art Attack tem as cores primárias: o vermelho, o amarelo, e o azul para o resto. E agora já sabes como fazer o logotipo do Art Attack. Aqui está. E depois de teres pintado o primeiro logotipo, vais ter de pintar os restantes. E para isso vamos baralhar as cores e assim vais criar várias versões do mesmo logotipo, uma inspiração verdadeiramente pop. Então, repara. Por que não colocar algum verde no logotipo do Art Attack? E que tal algum laranja, assim aqui à volta? E já fica com um ar bastante diferente. E que tal ainda algum rosa? Só tens de escolher cores diferentes e misturá-las todas. E podemos pôr, por exemplo, um fundo roxo. Ficou com um ar bastante estranho, mas podes continuar a colorir os teus logotipos escolhendo as cores que quiseres. E quando pintares todos os logotipos, aqui está o resultado. Repara como ficou um quadro espetacular de inspiração pop. Mas podes fazer muitos outros desenhos. Neste caso temos aqui o mãozinhas repetido 8 vezes. Olha só, 8 mãozinhas com umas cores muito garridas. Já sabes, quanto mais vivas forem as cores, melhores vão ficar os teus quadros da pop art. E repara neste exemplo, onde o que muda é o fundo. Passa de preto para branco e também de cores como vermelhos e amarelos para vários tons de azuis e fica também espetacular. E por que não fazeres a mesma coisa com as tuas próprias iniciais? Olha só, tenho aqui as minhas iniciais, PP, que são repetidas 4 vezes e as cores vão se alternando, mas são sempre as mesmas cores: amarelo, azul, verde e vermelho. Ficou também muito bom, por isso experimenta e faz o teu quadro de inspiração pop. Bem, não temos tempo para mais Art Attacks, mas esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui ensinamos-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então até lá, tchau!